Voltamos com mais um bloco aqui do Super Notícias nesta terça-feira, dia 4 de outubro. Super Notícias, o seu jornal na hora do almoço. No primeiro bloco, você acompanhou as principais notícias de Valadares e região e ainda, claro, algumas notícias relacionadas à política. Porque tivemos eleições nesse domingo, mas teremos segundo turno em alguns estados para o cargo de governador e, claro, teremos segundo turno para o cargo de presidente da República. Nesse segundo bloco, tenho a honra e a oportunidade de conversar com dois integrantes, presidente e vice-presidente da OAB Jovem. E para poder falar um pouco mais sobre esse grupo, está aqui ao meu lado o presidente da OAB Jovem, Elcimar Reis, e a vice-presidente, doutora Ana Carolina. Primeiramente, sejam muito bem-vindos, é uma honra ter você aqui, ter vocês aqui, é sempre muito importante falar de um espaço, de um grupo, falar da OAB Jovem que integra e realiza um serviço muito importante para os jovens advogados. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada. Muito obrigado. Nós que agradecemos a honra do convite. Doutor Elcimar, para a gente poder começar nosso bate-papo, vamos falar com o presidente. Você fique à vontade para poder falar e sempre responder, porque as perguntas servem para vocês dois. Para quem é leigo, para quem não é da área da advocacia, para quem não é da área do direito, do que se trata a OAB Jovem? A OAB Jovem é uma comissão, né? Acho que é o primeiro ponto para nós compreendermos o conceito inicial. A subseção da OAB é a Casa do Advogado que nós conhecemos aqui em Governador Valadares, que fica ali em frente ao fórum, do ladinho da Defensoria Pública. A subseção é uma representação autônoma, independente da OAB, mas integra a OAB, né? A OAB é como se fosse um órgão único, né? Um uno. É um conselho de classe uno. Aí nós temos diversas divisões. A gente tem a OAB federal, que é a OAB nacional, né? A OAB estadual, que é a nossa seccional, que fica lá em Belo Horizonte. E dentro do território de Minas Gerais, nós temos várias subseções. A nossa subseção aqui de Governador Valadares é a 43ª, certo? E as comissões, né? A OAB Jovem é um braço da subseção. Então, a subseção, ela cria, desenvolve e administra diversas comissões. E a OAB Jovem, então, é uma dessas comissões, certo? E aí nós temos alguns objetivos, algumas funções que diferem um pouquinho das outras comissões. Doutora Ana Carolina, sobre isso que o doutor Elcimar falou, fale um pouco mais sobre a importância da OAB Jovem, quais são as funções, qual é o grande objetivo da OAB Jovem? Sim. Primeiramente, bom dia, né? Nós estamos muito felizes e honrados pelo convite. Para nós é um prazer estarmos aqui expondo um pouco mais do nosso dia a dia como jovens advogados e no exercício de uma profissão que nós amamos tanto exercer. Como bem colocado pelo doutor Elcimar Reis, nosso presidente, né, da OAB Jovem, nós, a convite, né, da presidência da nossa 43ª subseção, que está à frente aí o doutor Adilson Domiciano, como vice, doutor Arilson Fernandes, nós estamos aí na gestão de 3 anos do triênio de 2022 a 2024. Então, a grande importância das comissões, como bem colocado, é ajudar a diretoria a poder gerir tudo isso que acontece na nossa subseção. A OAB Jovem é uma comissão de grande valia, assim como todas as outras, e é uma comissão muito grande. O nosso papel principal é recepcionar os advogados que estão agora se inserindo no mercado de trabalho, né? Na advocacia autônoma, na advocacia associada. E o que é considerado um jovem advogado? É aquele inscrito com até 5 anos de inscrição. Então, independente da idade, é considerado jovem advogado aquele que começa a exercer e exerce a advocacia até 5 anos de profissão. Então, o nosso papel, tendo assumido agora em fevereiro, é recepcionar, é estar presente nas solenidades de entrega de carteira. Nós temos muitos projetos encabeçados, nós não estamos só, nós temos uma comissão com 19 membros. Dentro dessa comissão, nós temos uma diretoria ainda composta por 6 membros, diretora de comunicação, tesoureiro, diretor de eventos,
secretária, exatamente. Então, assim, nós nos reunimos e encabeçamos, né, ideias para poder mostrar ao jovem advogado quais são os benefícios que a OAB, a nossa subseção, oferece a eles que estão se inserindo. Nós temos aí o projeto que está sendo um sucesso, que é a roda de conversa para o início da advocacia, onde após cada solenidade nós estamos ali em um ambiente informal, uma roda mesmo, porque a advocacia em si, ela é muito atrelada a esse formalismo, mas nós, quanto jovens advogados, queremos, nesse ambiente, né, mais informal, deixar o jovem advogado confortável para poder dizer quais são as suas dúvidas, porque nós sabemos que ninguém sabe de tudo, né? E nós temos que ser humildes o suficiente, que nós precisamos de uns aos outros para caminhar. Uma frase que o nosso presidente gosta e fala muito é que nós estamos aí numa gestão que destruímos muros e construímos pontes. Então, é lado a lado que nós vamos alcançar. Além, né, Elcimar, do projeto aí da roda de conversa, nós temos o clube de leitura e ele pode falar mais também. Vou complementar um pouquinho o que a doutora Ana nos disse, no seguinte sentido. Como eu havia dito, a subseção ela tem diversos braços, ela tem diversas comissões. Por exemplo, a gente tem a comissão de direito penal, de execução penal, de tecnologia e inovação, de apoio à sociedade. E a OAB Jovem, eu costumo brincar que ela é uma comissão sui generis, porque ela não trata exatamente de uma disciplina jurídica, né? Por exemplo, direito civil, direito processual civil. O nosso objetivo principal e mais bonito de todos, eu diria, é exatamente esse que a doutora Ana nos diz, que é abraçar, recepcionar os jovens advogados, né? E para isso a gente tem diversos projetos, né? A gente tem, como forma, ela já expôs a roda de conversa, que é esse ambiente que a gente recebe e conversa mesmo com eles sobre esse início de caminhada, mas nós temos um clube de leitura, que é exatamente isso, é um clube de leitura mesmo, que é um momento também de integração, de networking entre os advogados. Além disso, o clube de leitura ele tem um sub-objetivo, que é incentivar a leitura, o aprimoramento, a manutenção, o desenvolvimento do hábito de ler, porque, na verdade, nós, enquanto advogados, nossa principal ferramenta de trabalho é a palavra, né? É a oratória. Então, o clube de leitura tem esse sub-objetivo também. Mas nós temos também a participação nas entregas de carteira. A gente tem no Telegram um grupo de apoio, que é um grupo mesmo ali no Telegram, que onde se encontram todos os jovens advogados na medida em que eles vão integrando a subseção, porque nós recebemos novos integrantes na nossa subseção de tempos em tempos, na medida em que os exames de ordem vão acontecendo, né? E aí, neste ponto, o grupo de apoio serve mesmo, como o próprio nome diz, um grupo de apoio mesmo, pois ali os jovens advogados podem perguntar, podem tirar dúvidas, esclarecer, pedir auxílio de outros advogados que já estão caminhando há um tempo, né? E eu particularmente sou muito fã do grupo de apoio, porque eu acho que ele quebra um pouquinho o tradicionalismo e quebra um pouquinho aquela concepção de que nós estamos competindo entre si. Exatamente. Certo? Então, ali é um ambiente para que todos nós nos ajudemos mesmo. Eu acho isso também muito bonito. Me falta até a mente os outros projetos, porque nós... São muitos. São muitos. Esse ano nós promovemos já uma palestra de marketing jurídico, que é muito importante, porque nesse cenário de pandemia, todos os profissionais tiveram que se reinventar. Então, acontece que os escritórios no início ficaram fechados, advogados que tinham escritórios físicos tiveram que ficar em home office. Então, qual que é a importância do marketing jurídico? O que o nosso Estatuto de Ética e Regulamento da OAB nos permite, né, falar, expor, divulgar, conteúdo informativo. Além das palestras que nós promovemos, nós também lançamos aí um curso de PJE, porque nós trabalhamos através de processos virtuais
atuais, e o PJE é a nossa principal ferramenta de trabalho. Então, nós, membros da comissão, todos engajados e comprometidos, né, em poder levar esse conhecimento ao jovem advogado que às vezes não teve oportunidade de um estágio para ter contato com essa ferramenta, saber como usar, porque recentemente também passou por uma manutenção, teve aí algumas alterações. Além dos cursos, nós também temos o nosso Instagram, que é uma das principais, arrisco dizer, ferramentas para divulgar a nossa comissão, para divulgar os nossos projetos. E assim, nós estamos aí no primeiro semestre, já passamos do primeiro semestre da gestão do triênio, com muitos projetos e assim... E existem outros projetos engavetados ainda, que estão ali no bercinho, né, prontos para nascer. Então, tem muita coisa boa vindo aí também. Queria que vocês dois elencassem, você elenca um e você também, quais são os dois principais desafios do jovem advogado, aquela pessoa que acabou de sair da faculdade, fez a prova, conseguiu obter a carteira da OAB. Quais são os dois principais desafios que vocês acham? Olha, na minha opinião, a faculdade de Direito em si, como eu costumo dizer, ela não forma advogados, forma bacharel em Direito, e no transcorrer desses 5 anos, o acadêmico ele vai se identificando. Pode ocorrer de ter acadêmicos que se identifiquem mais com o concurso público, com a advocacia. Então, dependendo da área que você quiser seguir, nós vamos ter aí vários os desafios. Mas eu, como jovem advogado, estou aí caminhando para o 4º ano, né, do exercício da profissão. Eu acredito que a grande dificuldade no início é essa questão. Saí da faculdade, peguei o meu diploma, passei na prova da ordem, o que eu vou fazer? Sim. Porque, lamentavelmente, as faculdades, elas não conseguem, porque não tem como, né? Não conseguem nos ensinar, de fato, a prática, o exercício da advocacia. Então, se você não teve uma boa oportunidade de estágio, eu, graças a Deus, tive uma oportunidade excelente de estágio, estagiei na Defensoria Pública. Então, assim, foi uma escola onde, de fato, eu consegui, na prática, ter um contato aí com processos. Mas a gente fica aqui naquele embate, naquele emblema, monto um escritório físico, me associo a algum escritório, e quando chegar o primeiro cliente, um grande desafio é como precificar. E para isso também nós temos aí uma tabela de honorários que serve aí como parâmetro para que a gente fixe o mínimo. Não podemos cobrar abaixo do que a tabela nos prevê, porque aí nós entramos naquela questão de aviltamento de honorários. Então, assim, tem várias coisas que a gente tem que colocar em ordem, mas eu posso pontuar essa questão do escritório e também o primeiro contato com o cliente, como agir, como atender, como precificar. Sim. Gostaria até de mencionar um outro projeto que a OAB Jovem desenvolve, que trabalha um pouquinho isso que a doutora Ana nos disse. Né? De fato, a graduação de Direito ela não nos prepara para o exercício da advocacia. E pensando um pouquinho nisso, a OAB Jovem tem desenvolvido um projeto que se chama OAB Jovem nas faculdades. Então, nós temos ido às universidades de Direito aqui de Governador Valadares, para conversar com os graduandos, né, principalmente os que estão nos períodos finais, para já mostrar um pouquinho do que a OAB tem a oferecê-los, né? Porque a OAB ela é um órgão que existe há muito tempo no Brasil e quando há esse desconhecimento do que a OAB tem a oferecer, ou então do que a OAB faz, existe um distanciamento entre a pessoa e o órgão de classe, né? Mas, então, o objetivo desse outro projeto que a OAB Jovem está desenvolvendo é justamente trazer essa aproximação, certo? Mas, respondendo a sua pergunta de forma mais pontual, objetiva, eu acredito que um outro ponto também, além do que os que a doutora Ana elencou, é a dificuldade de se inserir
verdadeiramente no mercado de trabalho ao ponto de conquistar clientes, né? Porque o Estatuto da Advocacia, ele veda alguns tipos de condutas, alguns tipos de publicidade. Nós temos alguns limites para percorrer. E durante a graduação se fala muito nesses limites, né? Do que a gente não pode fazer, do que a gente não pode publicar, do que a gente não pode fazer para conquistar clientes. Então, quando a pessoa se forma, ela está tão na mente com o que a gente não pode fazer que fica difícil entender o que nós podemos fazer. Exatamente. E existem sim os limites, existem sim as barreiras impostas pela OAB, né, pelo Estatuto da Advocacia, mas o limite, o que está dentro dessas barreiras, né, o que está dentro dessas balizas é permitido fazer, e a partir daí que a gente conquista os nossos clientes. E o jovem advogado, ele não tem tão nítido na mente o que se pode fazer. Então eu vejo isso como um dos principais desafios. Pode completar. E além disso, sobre os argumentos do Dr. Elcimar, me veio na memória algo que realmente pode ser perturbador, porque nós temos um leque de matérias e de ramos de atuação muito grande. Então, eu acredito que o advogado iniciante, ele fica perdido em que área atuar. Porque no decorrer da graduação, a gente, claro, se identifica com uma área X, outra área, mas acaba que a prática da advocacia te chama ou te leva para um nicho de atuação que talvez antes você não cogitou atuar. Eu digo isso com propriedade de causa própria, porque eu sempre amei o direito penal, processual penal, mas acaba que a prática me trouxe muito também para o direito civil, direito de família. Então, eu acho importante, sim, você não recusar clientes, porque nós temos contas a pagar todo mês, mas, independente de você ser um advogado generalista, é importante também que você se posicione como um especialista em pelo menos uma ou duas áreas, ser muito bom naquelas áreas, porque é impossível ter conhecimento vasto em todas as áreas, né? Porque isso está distante da nossa realidade, porque é muita coisa. Então, assim, o jovem advogado que está iniciando, ele precisa organizar o pensamento e ver de fato o que eu gosto de atuar, o que eu sou bom, e tem aí a oportunidade de parcerias, quando você não atua em determinada área como um advogado específico naquela, né? E volto a dizer, nós não trabalhamos e não caminhamos só, porque juntos nós sempre iremos mais longe. Doutora Ana Carolina, doutor Elcimar, muito obrigado por esse bate-papo. Foi uma honra ter vocês dois aqui. É sempre muito importante ressaltar e reforçar a imagem da OAB Jovem. Foi um prazer ter vocês aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. Sucesso e claro que as portas estão abertas para vocês voltarem mais vezes. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu quem agradeço. O Super Notícias de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e claro que eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.